E aí o que acontece? O São Paulo reforçou, né? Pra mim a maior contratação foi a renovação do Lucas, o maior reforço, né? A renovação do Lucas. Aí tem o Eric, o Luiz Gustavo e o Bobadilla lá, o volante. E ainda tem o Galopo pra voltar, hein? A gente não pode esquecer que ainda temos o Galopo, que foi, quando se lesionou, era um dos destaques do time de São Paulo, artilheiro, e vai voltar no ano que vem, se recuperou agora no final do ano, se Deus quiser vai estar aí no começo da temporada. E aí o São Paulo busca por um atacante, né? Teve a história do Pedro Raul, que defendeu o Vasco e tá no Toluca, mas aí as conversas não evoluíram. O que eu falo pra vocês da abordagem errada é a seguinte: quando o São Paulo fala, o São Paulo está procurando um jogador para ser reserva do Caleri. Eu sinceramente, para mim, esse tipo de abordagem, que eu não sei se é o São Paulo que divulga, né? A gente procura um reserva pro Caleri, ou se é a imprensa que fala, ou se... Porque é o seguinte, pensa, você é atacante do, sei lá, você joga em qualquer time aí. Aí o São Paulo diz que tá interessado em você. O seu empresário chega, ó, o São Paulo tá interessado em você. Ah, pra quê? Pra ser reserva do Caleri. Eu não vou, você vai? Eu não vou pra ser reserva. Então eu já sou contratado assim, você vai ser o reserva do Caleri. Eu não vou. Se eu sou um jogador que valorizo a minha carreira, tenho confiança no meu futebol, eu não vou pra ser reserva. Então a abordagem pra mim teria que ser o seguinte, ó, o São Paulo procura um jogador pra fazer sombra pro Caleri, pra disputar a posição com o Caleri, pra participar do ataque do São Paulo. Não pra ser reserva, porque aí você diminui o jogador, na minha cabeça, na minha concepção, você diminui o jogador, vamos procurar um reserva aí. O cara, eu não me sentiria atraído pra jogar no São Paulo pra ser reserva. Quando você fala, ó, estou procurando um atacante pra fazer sombra pro Caleri, vamos pra disputar a posição com o Caleri, pra ele jogar nos jogos que o Caleri ali não puder, tiver em uma fase. Eu acho que essa abordagem do São Paulo precisa mudar. Precisa ser um atacante pra fazer sombra. Lembra que, eu sempre converso com vocês, sempre lembro de algumas coisas que eu falei no vídeo, né? Eu lembro que quando o Reinaldo tava no São Paulo, teve um ano lá que a diretoria era assim, o São Paulo procura um lateral pra fazer sombra pro Reinaldo. E eu lembro que eu falei, o São Paulo devia procurar um lateral pro Reinaldo fazer sombra, não o contrário. Devia contratar um titular pro Reinaldo fazer sombra. Mas é só uma opinião. Eu acho que esse tipo de abordagem dificulta até na contratação de jogador. Procuramos um reserva pro Caleri. Reserva você tem um monte. Reserva pro Caleri, você pega o Thales Vander lá, que ele é reserva do Caleri. Mas é só a minha opinião. E aí surgiu a história do Ferreirinha. Surgiu a história do Ferreirinha não, né, meus amigos? A história do Ferreirinha tá aí faz uns 8 anos já. Só que aí, o que aconteceu? As últimas informações. O Grêmio não queria vender o Ferreirinha, a princípio, porque não teria uma peça de reposição. Então você vende o Ferreirinha, não tem um atacante. Só que aí o Grêmio contratou o Soteldo. Aquilo que eu falo pra vocês, só uma alfinetada. A gente fala de jogador, né, que abandona o clube quando o clube vai pra segunda divisão. O tal do Soteldo subiu na bola lá contra o Vasco, fez gracinha, o Santos foi pra segunda divisão e o cara já se mandou pro Grêmio. E aí o Soteldo lá teria uma peça de reposição pro Ferreirinha. Só que aí o valor, foi estipulado um valor pro Ferreirinha de 3,5 milhões por 35% dos direitos. Só que aí tem gente falando que o Bahia entrou na disputa. Por quê? O Bahia estaria disposto a pagar esses 3 milhões à vista pro Grêmio. O São Paulo, como não tem grana, sempre procura pagar parcelado. Então, existiria esse interesse do Bahia na contratação do Ferreirinha e ele estaria mais próximo do Bahia porque o Bahia estaria disposto a pagar à vista. Em todo caso, essa novela ainda continua, não acabou. Eu vou mantendo vocês informados, a gente vai conversando sobre essas especulações.